Os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. A minha fé está em meu Jesus. Está em meu Jesus. Está em meu Jesus. A minha fé está em meu Jesus. Está em meu Jesus. Está em meu Jesus. A minha fé está em meu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Uma boa noite a todos, que a graça do Senhor inunde o seu coração nessa noite, que você possa sair daqui cheio de ânimo dado por Deus, que o Senhor possa sair daqui renovado pela presença do Senhor neste lugar, que você possa sair daqui pronto para enfrentar todas as adversidades que vierem sobre você. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Versículo de número 11. Profeta Jeremias, logo depois de Isaías, capítulo 29, versículo de número 11. Todos encontramos? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos repetir uma vez mais, todos a uma só voz, irmãos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Curve sua cabeça, por gentileza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, como o teu servo já orou, ó Deus, e eu recebi, Senhor, temos recebido do Senhor nessa noite. Mas agora, Deus, eu, como teu servo, Senhor, é a minha oração pessoal. Me coloco, ó Deus, completamente nas tuas mãos, reconhecendo a minha dependência do Senhor, confessando ao Senhor o quanto eu dependo de ti, Senhor. Senhor amado, que eu seja um canal nessa noite, Senhor, da tua palavra para a tua igreja. Que a tua igreja seja edificada pela tua palavra, pela tua presença. Que o teu Espírito, Senhor, que está no nosso meio, tenha liberdade e acesso aos nossos corações. Prepara, Senhor, os nossos corações e seja repreendido tudo aquilo que se levante para roubar a tua palavra, Pai. Que a tua palavra encontre um coração sincero, um coração aberto, pronto para receber e deixar que essa palavra produza. Que seja assim, Senhor, no teu nome e para a honra e glória do Senhor. Amém e amém, Senhor. Podemos nos assentar, irmãos. Coisa boa, irmãos, é vivermos em adoração. Irmãos, esse versículo que nós lemos, ele é parte integrante de uma carta enviada por Jeremias ao povo que estava cativo lá na Babilônia. O povo que foi levado pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus então usa o profeta Jeremias para escrever e enviar esta carta, visando 3 objetivos que eu quero destacar contigo nessa noite. Primeiro, para que eles vivessem uma vida normal, buscassem viver uma vida dentro da maior normalidade possível naquela terra distante.
buscando seus objetivos pessoais, suas conquistas e tudo mais quanto eles fariam se estivesse lá em Israel. Segundo objetivo, para que eles esperassem a libertação do Senhor após o tempo determinado por Deus, que nesse caso aqui foram 70 anos. E ainda o terceiro objetivo, que eles ignorassem, não dessem ouvidos aos falsos profetas. Queridos irmãos, o povo de Israel foi levado cativo pelo rei da Babilônia. E agora eles estavam fora do seu território, fora da sua terra. Uma parte do povo foi levada. E em terra estranha, agora sob o domínio de um rei estranho, eles estavam vulneráveis, estavam propensos a desanimarem, estavam propensos a perderem o foco na sua fé, estavam propensos a tirar o foco dos seus objetivos. Eles estavam propensos a desenvolverem um sentimento de abandono, de angústia, de tristeza, porque eles estavam longe, eles estavam numa terra estranha, dominados por um rei estranho. Esse povo, irmãos, agora estava propenso a pensar, a dar vazão aos seus pensamentos e a acreditar que haviam sido esquecidos, que estavam largados ao léu, estavam soltos à sorte daquele rei estranho, aquele rei dominador, estavam abandonados pelo seu Deus. E Deus então manda Jeremias escrever essa carta, que contém esse versículo que nós lemos, e enviar para eles. Uma carta para dizer a eles: não pare, continue avançando, continue produzindo, porque eu estou no controle. Deus, sabendo que aquele povo iria desanimar, iria se tornar um povo murmurador, um povo que se afastaria dos seus caminhos, dos seus objetivos, se afastaria da vontade de Deus, Deus chama Jeremias e manda ele escrever essa carta. Por isso o capítulo 29 começa dessa maneira: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Deus manda Jeremias escrever essa carta para dizer para eles: não pare, continue avançando, continuem produzindo, eu estou no controle. Eu queria pedir a você a gentileza de repetir, não para quem está ao seu lado, mas falar isso para você. Repetir não para quem está na sua frente ou atrás de você, mas falar para você mesmo. Olhar para dentro de você e dizer: não pare, continue avançando, continue produzindo, eu estou no controle, diz o Senhor. E é nessa perspectiva, irmãos, que eu quero convidar a igreja do Senhor a refletir comigo um pouquinho nessa breve mensagem. Irmãos, muitas vezes, e por quantas vezes, não ficamos assim como esse povo que foi levado de Israel para a Babilônia, foi levado cativo. Eu não estou falando de ser levado cativo para um outro país, não estou falando de você ser cativo numa outra casa, numa outra cidade, num outro bairro. Não, mas eu estou falando nas nossas emoções, nos nossos sentimentos.
nos problemas, nas adversidades que enfrentamos, nos problemas, nas adversidades que vêm contra nós e nos sequestram, nos fazendo cativos numa terra estranha que não é a nossa Jerusalém, numa terra estranha, dominada por um rei estranho, que não é o nosso rei, que não é o nosso Senhor, o Senhor da glória. É um rei que só quer escravizar, é o Senhor da escravidão, é o Senhor dominador que quer te dominar, te escravizar. E aí, amada igreja do Senhor, ficamos como este povo estava, propensos a tantas coisas. Ficamos como esse povo estava, sujeito a tantas coisas. E hoje a igreja, o povo do Senhor, nós que compomos esse povo, tem estado muito desta forma, irmãos. Tem se tornado presa fácil do desânimo, tem estado muito propensa a parar de avançar, a parar de produzir. Nós vemos isso, quantos homens se candidatam a serem obreiros, discípulos na casa do Senhor, conversam com o pastor Arlindo, com o diácono Guga, se preparam, compram seu terno, começam, mas daqui a pouco o irmão não coloca mais a gravata, o irmão desanima, porque está propenso a isso. O desânimo domina, se torna presa fácil. Não são poucos os crentes vencidos pelo desânimo. Não são poucos os crentes fracos na fé, enfraquecidos na sua fé. Você encontra com o irmão, e aí, meu irmão, como é que você está? Eu estou indo, eu não tenho te visto na igreja, o irmão está em outra igreja. Estou e não estou, irmão, estou dando um tempo. Fraco na fé, irmãos. Não são poucos os crentes murmuradores. Paramos numa fila e daqui a pouco a gente escuta a murmuração. Conversamos um pouquinho e descobrimos que a pessoa é crente. Está murmurando demais. Não são poucos os crentes sem esperança. Não tem jeito mesmo, irmão, não tem jeito. Do jeito que está, olha, eu vou parar por aqui. Parei, estou desistindo de tudo, não quero mais. Tentei até aqui, não dá mais. Sem esperança, irmãos. Não são poucos os crentes que vivem pensando que Deus os esqueceu. E tudo porque foram sequestrados por problemas e adversidades que o estão levando a viverem como o povo de Israel. Nesse momento aqui que nós lemos, cativos em terra estranha, dominados por um rei estranho. Irmãos, da mesma forma como o Senhor mandou Jeremias escrever e enviar uma carta levando recomendações de exortação e edificação para eles, através do conteúdo dessa carta, também para nós hoje como igreja do Senhor, Ele também nos traz recomendações, Ele nos recomenda algo para nossa edificação, Ele nos recomenda algo visando a nos exortar, para que sejamos edificados, firmados, para que possamos vencer tudo que vem contra nós. E eu queria ver 3 recomendações que o Senhor traz para nós nessa noite. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua vida, mas Deus sabe, e Ele quer falar contigo nessa noite. Deus quer tratar com a igreja dele, irmãos. Deus tem pressa em cuidar do seu povo. Deus tem compromisso com o seu povo. Não há interesse do Senhor que o seu povo se perca, pelo contrário, Ele quer resgatar o seu povo, quer edificar esse povo, para que esse povo possa cumprir o propósito dele, do Senhor Todo-Poderoso.
A primeira recomendação: não pare, produza, vá em frente. Faça o que tem que ser feito, irmãos. Não desanime. O verso 4 diz assim, verso de número 4 até o 7. Veja quem diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem, irmãos? O Deus da igreja, o Deus do seu povo. Não é qualquer Deus, é o Deus de Israel. A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Verso 5, olha a recomendação do Senhor: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposos para vossas filhas, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Irmãos, seja qual for o problema ou a adversidade que estejamos enfrentando, tenha certeza de uma coisa: Deus não está alheio. Deus não está de fora. Muito pelo contrário, irmãos, tudo é com a permissão de Deus. Tudo o que acontece na vida da igreja, na vida do servo, da serva do Senhor, é com a permissão de Deus. Deus não está alheio. Não aconteceu porque Deus perdeu o controle, não, irmão. Deus não está alheio. Seja qual for o problema ou a adversidade que enfrentemos, Deus não está alheio. Tudo é com a sua permissão. Nabucodonosor pensava, como rei que ele era, dominando a terra toda: dominei mais um povo, dominei o povo de Israel. Esse povo agora é meu. Ele pensava assim. Os seus súditos pensavam isso, os seus generais, seu exército pensava assim. E o povo de Israel também pensava: fomos dominados pelo rei da Babilônia. Esse rei realmente não é fácil. Esse rei é poderoso, dominou todos nós. Levou os utensílios da casa do Senhor, fez bagunça na nossa terra e agora somos seus escravos. Uns pensavam dessa forma e outros dessa outra que eu falei. Mas na verdade, irmãos, era o Senhor que estava regendo tudo. Era o Senhor que estava regendo tudo. Como na nossa vida, pensamos: esse problema acabou comigo, desanimei, para mim chega, não dá mais, vou parar de insistir. Mas é o Senhor que está na regência. Veja o verso 4 que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem fez? O Senhor. Na nossa vida também é assim, irmãos. Há uma barreira aqui e nós pensamos: foi o diabo, foi o fulano, foi... Irmãos, Deus está no controle. Deus está no controle. O grande problema é que a gente começa a olhar só para a barreira. Mas o Senhor, sabendo que nós vamos desanimar se ficarmos olhando para a barreira, envia a carta com as suas recomendações, mostrando para nós: a barreira está aí, mas eu não perdi o controle, eu continuo regendo tudo. Não desanime, não pare, continue produzindo, faça o que você tem que fazer, faça o que tem que ser feito. Se eu te criei para dar glória para mim, dá glória para mim. Se eu te criei para amar, ame. Ame, continue fazendo o que tem para fazer. Se eu te chamei para produzir, produza.
O Senhor está na regência, irmãos. E essa regência, Deus continua, o problema surge, a adversidade surge, Ele está na regência, e não é para que nós diminuamos, é para que nós possamos crescer. O grande problema é que a gente acha que as adversidades é para nos abater, não é verdade? Acontece assim contigo também? Você está indo muito bem, daqui a pouco uma barreira, ah meu Deus, agora pronto, e agora? Tudo isso que eu fiz aqui, o que vai acontecer? A gente pensa que é para a gente se abater, mas não é para se abater. Veja o que o Senhor diz, no verso 4 ele diz, que eu deportei para Babilônia, foi Ele que fez. No verso 5 ele diz, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares, produza, vai plantando, vai semeando, não para não, irmãos, e coma desses frutos. Toma esposa, gere filhos, toma esposas para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. E aí ele fecha o verso 6 dizendo, multiplicai-vos e não vos diminuais. Não é para a gente se abater, não é para a gente se sentir coitadinho, abandonado, não. É para continuar nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Mas às vezes a gente desanima, a gente que esquece dos sonhos. Ah, eu ia fazer isso, mas agora com essa crise não vai dar, vou ter que esquecer tudo. Eu ia pintar a minha casa, mas agora já era. Eu ia comprar no cartão, o juro subiu, eu ia dividir, agora não dá mais. Já era, vou ter que adiar. Não, irmãos. O problema surgiu, a crise veio, não é para você diminuir, não. O Senhor está falando, multiplicai-vos e não vos diminuais. Ah, eu queria construir minha casa lá naquele terreno, mas agora, irmãos, agora é que é a hora de você continuar avançando. Mas Senhor, e essa barreira? Continue, Deus que colocou, irmãos, é Deus que está permitindo, Ele não perdeu o controle não. Mas vai sair um, vai entrar outro, como é que vai ser? Eu vou esperar, o que vai... Meu irmão, não espera não. Se Deus falou para você marchar, vai marchando em frente. Eles lá que tem que resolver. Você tem que esperar no Senhor. Você tem que acreditar no Senhor. A sua confiança tem que estar no Senhor. Tem que depender do Senhor, irmãos. Não ir em conversa de qualquer um. E ainda nessa primeira recomendação, um detalhe importantíssimo, que diz respeito à nossa paz, a vivermos em paz. Porque muitas vezes a nossa adversidade talvez seja a sua. Muitas vezes o nosso problema talvez seja o seu, esteja acontecendo no nosso âmbito familiar. E a família, quanto maior, maiores os problemas. Uma família de um pai, uma mãe e um filho tem os problemas. Uma mãe e um pai, 6 filhos, outros problemas. 6 filhos casam, vem 6 noras, ou 6 maridos, 6 genros, e produzem filhos, e eles crescem, aí já tem neto, e o problema vai crescendo, irmão. Mas se o Senhor te colocou nessa família, essa é a sua família. E muitas vezes o problema nosso, a nossa adversidade, está no âmbito familiar, com o nosso familiar, às vezes no nosso trabalho, com o nosso chefe, ou às vezes até aqui na igreja. Mas Vilmar, tem problema na igreja? Não é possível. Será que tem problema na igreja? É o grupo A, é o grupo B, é o grupo A que não se entende com o grupo B, quem tinha que ir era o grupo B, mas o grupo C que está indo, e tem que parar esse grupo C porque está avançando muito, e não, esse está melhor do que eu, não, chama o pastor Luiz, porque não tem jeito. Às vezes o problema está aí, irmãos. Às vezes a adversidade está acirrada nesse âmbito da convivência, dos relacionamentos. E aí veja o que diz o verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. E fazei o quê?
orai por ela ao Senhor. Por quê? Porque na sua paz vós tereis paz. Vilmar, então você está me dizendo que eu tenho que orar por aquele irmão que eu acho que está? Tem que orar, meu irmão, por ele. E orar com sinceridade de coração. Senhor, abençoa o teu servo, Senhor. Capacita mais e mais o teu filho, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem chamado. Ele vai ter paz e você vai ter paz. Mas muitas vezes a gente não quer fazer isso, irmãos. A gente fica torcendo para dar errado. O problema é na família. Às vezes um irmão com a irmã, tomara que o que ele fez não dê certo. Meu irmão, não podemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Olha o que o Senhor está falando. O problema está ali. Nós temos que orar pelas pessoas envolvidas, se é uma questão de relacionamento. Por quê? Porque eles vão ter paz, e nessa paz nós também vamos ter paz. E muita gente às vezes quer a paz, mas não quer fazer dessa forma. E Deus está recomendando, olha, vocês que estão passando por essa situação, eu estou no controle. Nada vai mudar o meu controle. Vocês é que têm que mudar. Por isso eu estou enviando a carta com essa recomendação. Muda, ora, para que você possa ter paz. Para que você possa desfrutar de paz. Segunda recomendação. Esperar o tempo de Deus, irmãos. Esperar o tempo de Deus. Quem gosta de esperar? Levanta a mão. Ninguém gosta de esperar, né, meu irmão? Antigamente o McDonald's era fast food. Eu fui outro dia lá com a minha neta, ficamos 2 horas lá. Falei, meu Deus do céu, é um desafio comprar um Mac feliz lá para a neta. Mas estamos aqui, vamos esperar. Mas como seria bom se tudo fosse rápido, né, meu irmão? Mas não é, irmãos. Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. A palavra do Senhor diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Não adianta, porque o meu caminho é um, do Senhor é outro. Eu penso de um jeito, Ele pensa de outro, não tem como. Então a segunda recomendação, esperar o tempo de Deus. Verso 10 diz assim, ó, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. 70 anos, irmãos. Deus falou 70 anos, é 70 anos, não tem jeito. Deus tem um tempo determinado para cada um de nós. Deus tem um tempo que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu, mas é o tempo dEle. E não adianta a gente brigar com Deus. Não adianta fazer pirraça com Deus. Se Ele falou 70 anos, são 70 anos. O salmista diz no Salmo 40, esperei confiantemente, pacientemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Quando chegou no tempo certo, Deus ouviu o clamor dele. Mas houve um tempo de espera. E às vezes a gente não quer esperar. E fazemos pirraça com Deus. Senhor, se o Senhor não fizer até segunda-feira, gravata eu não coloco mais. Vou sentar lá no último banco. Isso se eu vier na igreja, Senhor. Fica bem o Senhor sabendo disso. Deus, irmão, não está nem aí, Ele tem o tempo dEle. Irmão, vou orar. Senhor, vou orar até tal dia. Depois não vou orar mais. Deus não está nem aí, meu irmão. Tem o tempo do Senhor. Por isso a palavra do Senhor diz, orai sem cessar. Buscai o Senhor até achar. Porque quem busca, acha. Mas não é quando quer, é no tempo de Deus. Não adianta fazer pirraça com Deus. Não adianta fazer. Para aquele povo foi 70 anos, meus irmãos.
E aí vem uma pergunta, e para mim? Você pode perguntar, e para mim, Vilmar, qual vai ser o tempo? Eu não sei qual vai ser o tempo. Mas uma coisa eu sei, irmão. Eu sei que a boa palavra do Senhor se cumprirá logo que chegar o tempo que Ele determinou. Então eu vou aguardar no Senhor, porque vai chegar esse tempo. Eu vou continuar aguardando. Tem coisas na minha vida que chegou um tempo. Mas tem coisas que eu continuo ainda esperando. E eu sei que vai chegar, porque Ele prometeu. E a palavra dele disse: então logo chegue os 70 anos, eu vou trazer todo mundo para cá. Tem um tempo de retorno, tem um tempo de restauração, tem um tempo de mudança. Mas até lá, vocês têm que continuar. Vão produzindo, vão fazendo o que tem que fazer. Não desanime. E a terceira recomendação, irmãos. Ignore. Não dê ouvidos aos falsos profetas. Meus irmãos, precisamos ter os nossos ouvidos afinados com o Senhor, para ignorar certas coisas que ouvimos muitas vezes, para não dar ouvidos aos falsos profetas, que não são poucos. Já naquele tempo havia falso profeta. Tinha Jeremias, profeta que Deus escolheu desde o ventre da mãe dele. Foi Deus que escolheu, profeta de Deus, homem de Deus, pagou um preço tremendo, mas era um homem de Deus. Fazia o que Deus mandava, falava o que Deus mandava falar. Mas tinha falso profeta. Você pode estar até espantado. Tinha falso profeta? Não tinha. Volte um pouquinho a sua Bíblia. Capítulo 28, verso 11. Mas antes de ler o verso 11, leia comigo os versos 8 e 9 do 29. Depois nós vamos lá no 11. Para você ver que tem que ignorar, não dar ouvidos aos falsos profetas. Verso 8 e 9 diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganes os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e diz o Senhor: eu não os enviei, diz o Senhor. Naquele tempo tinha falso profeta também, que falava aquilo que o povo gostava de ouvir. O irmão está ali, tem a barreira, tem o problema, tem a adversidade que nós temos que enfrentar, e Deus tem o tempo que vai dar. Mas como é bom, irmão, a gente ouvir alguém que chega e fala: olha, amanhã tu está livre desse problema. Meu irmão, essa dívida aí que você tem, amanhã tu vai resolver. Que alívio, irmão, que coisa boa, era tudo que eu queria ouvir. Olha, tua sogra está morando contigo, mas semana que vem, pode se preparar, ela vai se mudar. Que profeta, dá até café para o profeta. Profeta, vem almoçar comigo hoje, porque tu hoje, meu irmão, ganhei o dia, ganhei o mês, ganhei a vida. Mas o Senhor está falando, não dá ouvido não, irmão. Eles estão falando coisas que eu não mandei falar. Estão falando coisas em meu nome que eu não mandei falar. Estão falando coisas que agradam a você. Estão contando sonho que sonhou contigo para te agradar. Mas esse sonho eu não dei não. Verso 28. Aliás, desculpa, capítulo 28. Verso 11 diz assim. Olha bem. O falso profeta: e falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor. Olha bem o que ele falou. Disse logo assim: assim disse o Senhor: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia.
de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Jeremias ouviu essa palavra de um falso profeta chamado Ananias, porque, só para você entender um pouquinho rapidamente, Jeremias, para mostrar ao povo que Deus daria o jugo para eles, ele colocou um jugo de madeira. E esse profeta, ele pega aquilo ali e quebra. E fala, dessa maneira, daqui a 2 anos, vou quebrar tudo, diz o Senhor. O povo ficou feliz, 2 anos. Meu filho está lá, minha esposa está lá, mas daqui a 2 anos está aqui de novo. Era isso que eu precisava ouvir. Era isso que eu queria ouvir. Mas Deus não mandou ele falar isso. Jeremias ouviu, como homem de Deus, sensato, baixou a cabeça e saiu. No verso 15, para não demorar aqui na leitura, disse assim, ó, depois você vai ler com calma em casa. Disse Jeremias o profeta, ele disse a quem? Ao profeta Ananias, porque Deus falou para ele voltar e deu autoridade para ele falar. E ele falou, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Olha para mim, por favor, não prossegue a leitura. Eu sei que dá vontade de prosseguir, depois ele vai morrer porque ele falou mentira. Ele vai morrer dentro de pouco tempo. Deus vai falar que ele vai morrer, não vai passar daquele ano, e ele não passa acho que 2 meses, ele morre de fato. Mas era um falso profeta. E Deus então está falando lá para nós, no verso 8 e 9, do capítulo 29, para não dar ouvido, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Já naquele tempo, irmãos, havia falsos profetas, como nós vemos no verso 11 do capítulo 28 e no verso 15. Havia esse profeta chamado Ananias que disse que 2 anos apenas e o Senhor agiria, mas era mentira, irmãos. Ele estava levando o povo a acreditar em mentiras. E Jesus nos advertiu que nos últimos dias haveriam muitos Ananias, muitos falsos profetas. E hoje não são poucos os que querem levar o povo a acreditar em mentira, falando aquilo que o coração quer ouvir. Mas disse a palavra do Senhor que o nosso coração é enganoso, tremendamente corrupto. Mas tem muitos falsos profetas dizendo que, determinando até o dia, que hoje é o teu dia. Tantos dias, se você fizer isso, vai acontecer, tantas semanas. Irmãos, ignore, não dê ouvidos aos falsos profetas, não dê ouvido a eles, dê ouvidos à palavra do Senhor que diz, ao se cumprir o tempo, quando chegar a hora, logo eu cumprirei a minha boa palavra. É nisso que nós temos que nos apegar, é isso que nós temos que nos apegar. Irmãos, grave isso no seu coração. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Até para você mudar um pouquinho de posição rapidamente. O verso 11 que nós lemos no início, disse, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, grave isso no seu coração. Grave isso no mais profundo do seu ser. Porque isso, uma vez guardado no seu coração, muda a nossa perspectiva de vida. Porque quando o Senhor diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Irmãos, é como se nós ouvíssemos Ele dizer, ninguém tem pensamentos a vosso respeito. É como se nós ouvíssemos Ele dizer, ninguém mais sabe os pensamentos que tenho a vosso respeito. É como se nós ouvíssemos, eu,
diz o Senhor, e somente eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Ninguém mais tem. Eu, o Senhor puxa tudo para ele. Eu é que sei. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, ninguém mais sabe. Só eu é que sei. Nem você sabe os pensamentos que Deus tem a teu respeito. Nem eu sei os pensamentos que Ele tem a meu respeito. Ele está falando, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Ninguém mais tem. Mas se Ele parasse aqui, irmãos, nós sairíamos daqui com uma lacuna enorme aberta. Teria dizer, meu Deus, eu vim aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor e estou saindo com um vazio grande. Por quê? Se nós saíssemos daqui, parasse aqui, nós sairíamos com uma imensa dúvida. Porque ele falou, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Mas a dúvida iria continuar, iria gerar uma dúvida. Que dúvida seria, Vilmar? A dúvida seria, que pensamentos ele tem? Ele falou que só ele tem, ninguém mais tem. Só ele tem, mais ninguém tem. Mas ficaríamos abertos. Que pensamentos ele tem? Será que é pensamentos bons ou pensamentos ruins? Que pensamentos ele tem? E a gente ia querer saber, ia ficar com essa dúvida. No coração, na mente, que pensamentos? Pensamentos de bom ou mal? Mas Deus, irmãos, é tão completo que Ele não para aí. Ele não para. Ele revela os pensamentos que Ele tem. Ele revela os propósitos desses pensamentos. Veja o que diz a parte B do versículo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Que pensamentos? Pensamentos de paz e não de mal. Aí gera uma tranquilidade. Que alívio, irmãos. Que alívio. Um Deus que não perde o controle de nada, que está na regência de tudo, que só Ele me diz agora que só Ele tem os pensamentos, só Ele sabe os pensamentos. Mas Ele é tão gracioso, tão amoroso, que Ele diz para nós, pensamentos de paz. Você quer paz? Confie nos meus pensamentos. Confie sua vida a mim, porque eu sei. Você quer paz, você quer solução, você quer continuar esperando, mas está fraco, está abatido, entrega para mim, porque eu sei. E estou falando para você, continue, porque quando chegar no tempo, você vai receber aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você busca. Você não está abandonado. Ele revela, irmãos, que Deus amoroso, que Deus grandioso, que diz que só Ele tem os pensamentos, mas Ele revela que pensamentos são esses e os propósitos desses pensamentos. Irmãos, que você saia daqui hoje levando essas recomendações no seu coração, vivendo uma nova dimensão de vida com o Senhor. Você que estava parado, desanimado, enfraquecido, propenso a abandonar tudo, achando que Deus te abandonou, Deus não está alheio à tua vida, irmão. Deus não está alheio à vida do seu povo. Deus está cuidando como a menina dos seus olhos e está revelando para mim e para você hoje. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Não é economia, não é o governo, não é quem sai, não é quem fica, não é quem pode ser, quem não pode ser. Não importa isso. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. E esses pensamentos são de paz. Para quê? Para te dar o fim que desejais, irmão. Oh, meu Deus. Senhor maravilhoso. Erga a sua mão, irmão. Irmãos, esse Deus é maravilhoso, irmão. Esse Deus é tremendo. Esse Deus nos trouxe aqui hoje para que a gente possa compreender o que Ele quer, o que Ele faz, como que Ele age. Esse Deus, irmãos, tem um cuidado com a gente tremendo.
Esse Deus não nos abandona jamais. Pode subir os músicos, por favor. Esse Deus, irmão, está cuidando de mim e de você. A despeito da luta que você está vivendo, Ele está dizendo: não pare, não desanime, continue produzindo, continue fazendo o que você tem que fazer, não desista, porque eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa palavra, ó Deus. Senhor, aí está o teu rebanho que o Senhor trouxe aqui para ouvir a tua palavra, Deus. Palavra que não é do Vilmar, não é do pastor Otávio, mas é a tua palavra, Senhor. É o teu Espírito no nosso meio, movendo os nossos corações, para que haja mudança, para que haja restauração, para que haja transformação. Senhor amado, que a tua igreja, Senhor, seja reanimada, reavivada pela tua palavra, que haja um mexer no interior de cada um que está aqui presente nessa noite, de cada um que ouviu essa palavra. Senhor amado, que o Senhor possa mexer, tirar tudo aquilo que não provém do Senhor, tirar toda a dúvida que o inimigo tem colocado. Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem se aproveitado de situações adversas, de momentos difíceis para semear nesse coração, semear dúvida, semear incredulidade. Mas Senhor, nessa noite, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele, o único que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Oh Pai amado, revela-te a nós, ó Deus, revela-te ao teu povo, Senhor, para que o teu povo possa avançar, possa não parar, possa produzir, possa plantar, possa colher, possa crescer, Senhor. E assim o teu nome ser glorificado, ser exaltado, Senhor. Oh Deus querido, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, rica e abundantemente nessa noite. Que você saia daqui firmado no Senhor, pronto para vencer, pronto para avançar. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor.